Olá, boa noite. Professor Franklin, me escuta? Escuto. Pronto. Boa noite, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso webinar. Hoje nós temos a honra de receber o professor Franklin Santana. Professor Franklin Santana, que é médico e também é coordenador do Programa de Cuidados Paliativos da Secretaria de Saúde Mental da Secretaria de Saúde da Bahia. Correto, né, professor? Correto. Pronto, pois seja muito bem-vindo, professor, ao nosso webinar. Lembrando que o professor Franklin também vai ser nosso professor agora, nesse fim de semana, nessa sexta-feira, nosso primeiro módulo, sexta e sábado. E o professor Franklin também vai estar conosco. Nosso primeiro módulo vai ser com o professor Erasmo Ruiz, e o professor Franklin vai dar o nosso módulo de espiritualidade. Então, meu nome, para quem ainda não me conhece, é Cristina de Oliveira, eu sou coordenadora da formação em tanatologia, sou professora também do Instituto Carpe Diem, em parceria com o Memorial Funeral Home. Então, professor, para a gente dar uma pergunta de início, para a gente começar nessa conversa, nessa noite, nós temos bastante gente, muita gente interessada, muita gente que veio pelo tema, muita gente que veio porque já lhe conhece, outras pessoas ainda não me conhecem, mas têm interesse no tema e ficaram intrigadas também. E aí, a primeira pergunta que eu lhe faço nesse momento é o que é que tem a ver, qual é a relação entre espiritualidade e cuidados paliativos? Porque, para quem olha de fora, às vezes pode ter a noção de que as ciências médicas em geral, e o senhor é médico, né, sabe bem disso, as ciências médicas em geral, elas costumam não ter assim muita abertura para as questões da espiritualidade, né? Quando fala em religião, então é outra história, talvez um pouco mais ainda de resistência. Mas o que é que isso tem a ver com cuidados paliativos? Por que é importante falar disso em cuidados paliativos? Quais são as relações que se pode retirar, né, desse diálogo entre espiritualidade e cuidados paliativos? Bom, boa noite a todos e todas. Muito obrigado pelo convite, especialmente ao Erasmo, que eu conheço de longa data. Né? Parabéns pelo Instituto de vocês, por estarem fazendo essa formação em cuidados em tanatologia, tão necessário ainda no dia de hoje. A gente pouco discute morte e morrer. Bom, para responder sua pergunta, na verdade, eu fiz uma espécie de um roteirozinho para que a gente possa entender como é que isso tudo aconteceu e por que é tão difícil dialogar saúde e espiritualidade. Se nós olharmos e vermos o passado, né, a gente pular para a Grécia Antiga ou para todas as grandes civilizações da humanidade, nos seus primórdios, a humanidade sempre lidou ou usou a espiritualidade para entender ou trabalhar ou cuidar de pessoas que estavam enfermas ou doentes. Então, os primeiros xamãs, ou os primeiros médicos, ou os primeiros psicólogos, né, para não dizer que é só médicos, psicólogos, enfermeiros, enfim, cada terapeuta que queira se incluir nessa categoria, né, de primeiros xamãs, então, eram os primeiros curadores. E a doença sempre foi entendida não só do ponto de vista biológico, mas também do ponto de vista espiritual, ou seja, existiam origens ou causas que eram atribuídas às questões da matéria, do corpo físico e do meio, digamos assim, e tinha influências do ponto de vista espiritual que poderiam estar gerando, seja a saúde, como também para o restabelecimento da saúde. Se a gente for olhar, então, ao longo desse desenvolvimento, inicialmente na Grécia, se a gente for, os médicos, por exemplo, eram os sacerdotes e as pessoas doentes chegavam no templo de Asclépio, na Grécia, e dormiam nesse templo, sonhavam, e a partir desse sonho é que se interpretava toda a prescrição, ou todos os cuidados, ou o plano de cuidado que se ficaria com essas pessoas.
E aí nós vamos observar, mais adiantado no tempo, com o surgimento do cristianismo, que antigamente o que acontecia? Os gregos tomavam conta dos gregos, digamos assim. E muitas vezes, dentro da Grécia Antiga, o paciente que tinha uma doença já grave, terminal, ele era abandonado à própria sorte, com a resposta de que não se deveria intervir nos destinos, nos desejos dos deuses. Né? Morrer ou estar morrendo era um desejo do Deus e, portanto, os pacientes eram colocados à própria sorte. Com o cristianismo surgindo, então, no primeiro século, né, o que vai acontecer? Os judeus só cuidavam de judeus, os gregos também só cuidavam dos compatriotas dele. Vai se instituir uma espécie de... A primeira concepção de SUS que nós vamos ter é exatamente quando os cristãos estabelecem aquilo que Jesus dizia, que deveria se cuidar de todos os doentes de forma indistinta e como parte do critério de saúde. Então, vai se estabelecer cuidados, independente da sua religião, do sexo ou da sua crença, mas todos aqueles que padeciam ou que sofriam e que mereciam, de alguma forma, terem seus sofrimentos abrandados ou mesmo diminuídos. Né? Se a gente for olhar mais futuramente, o primeiro hospice ou o primeiro hospital, coincidentemente, porque hospital e hospice tinham mais ou menos, hospice aqui, entendendo para quem não é acostumado com essa palavra, é um local que foi designado mais futuramente, no final do século XIX, início do século XX, um local específico para cuidar de pessoas que estavam adoecidas e que iam falecer, distintamente do hospital, que era um conceito mais no sentido de que a pessoa se restabeleceria, na grande maioria das vezes. Então, hospice é uma palavra de origem inglesa que tem significado e é mantida, de certa forma, no português. Então, o primeiro hospital para se cuidar de pessoas, a gente vai ver na Ásia Menor, o bispo Basílio, mais ou menos em 360 da era cristã, e se estabelece um hospital ou um local que pudesse cuidar de viajantes, pessoas que estavam doentes, idosos, rancenianos, porque era uma doença extremamente estigmatizante naquela época, e se fazia questão de se cuidar dessas pessoas, que tinham grande sofrimento, sofrimento psicológico, sofrimento espiritual, sofrimento também social, por conta do isolamento que a doença colocava, visto que os ancenianos, por exemplo, eram apartados da sociedade e não podiam mais conviver com eles. Inclusive, há passagens no Evangelho em que eles são obrigados a ter uma espécie de guiso, né, para avisar que eles estavam se aproximando de pessoas, para que as pessoas pudessem se afastar deles, e eles eram isolados na sociedade. Se a gente for olhar posteriormente, grande parte da Idade Média que nós conhecemos, as primeiras universidades foram mantidas pela Igreja, e aqui eu digo a Igreja Católica Apostólica Romana, que é dominante no Ocidente, e então a gente vai observar que as primeiras universidades eram formadoras através da Igreja, ou seja, de concepção espiritualista da vida, se eu posso dizer assim. Muitos padres eram médicos, eram enfermeiros, né, e exerciam essas funções também nesse âmbito de cuidado. E a gente vai olhar que existiam, por exemplo, os camilianos. Hoje em dia, nós temos ainda, vamos supor, um resquício dessa ligação antiga, milenar, que sempre existiu entre saúde e espiritualidade, quando observamos, por exemplo, aqui no Brasil, as Santas Casas. As Santas Casas todas são instituições religiosas que são fundadas com o objetivo de socorrer, diminuir e tratar as pessoas que estão doentes. Hoje em dia, existem muitas santas casas, provavelmente em grande parte das cidades brasileiras, pelo menos as maiores cidades brasileiras, têm e constituem santas casas, né? Existem ordens religiosas dedicadas exclusivamente para fazer o cuidado, o carisma da ordem, como são os camilianos. Aliás, os camilianos são considerados os padres da boa morte também, porque cuidavam e inseriram a questão do cuidar de pessoas que estavam moribundas enfrentando seu processo de morte e morrer. Então, nós vamos observar que, ao longo de todos os 2 últimos milênios, se eu posso dizer assim, havia sempre uma junção ou uma maneira de ver integrada entre espiritualidade e saúde, como uma coisa única. Ou seja, o ser humano é um binômio no qual existe um componente físico e um componente também espiritual. E, portanto, precisava ser olhada as duas questões para que se pudesse restaurar a saúde das pessoas ou entender que, no processo de adoecimento, a gente não poderia olhar só exclusivamente
o corpo físico sem olhar a alma, o espírito, como queira designar a parte espiritual da pessoa, né? E aí, o que aconteceu? Começa com o iluminismo, né, com o surgimento do rompimento entre a teologia, que dominava e escravizava, digamos assim, ou enviesava as ciências, em que as ciências tinham sempre que pensar sobre o aspecto ou sobre o viés religioso. Quando se rompe isso, e o primeiro representante é Descartes, quando ele vai falar de corpo e mente, como duas entidades distintas, e o corpo como uma máquina biológica, né? Então a gente vai começar a perceber algumas influências filosóficas que vão afastar um pouco esse pensamento, ou vão trazer uma nova concepção de homem e mesmo de mundo. Até que, finalmente, no século XIX, com o surgimento de várias correntes filosóficas, notadamente algumas que vão influenciar decisivamente esse afastamento entre saúde e espiritualidade. Então, a gente vai ver, por exemplo, pensadores como Sartre, como Heidegger, como Nietzsche, que, de certa forma, tinham um pensamento materialista da vida, e aí a gente tem que fazer uma pausa pequena para entender que existem, no momento, e sempre existiu, de todo sempre, né, dois paradigmas, ou dois modelos, ou duas visões de explicar o mundo. Um paradigma, que é o aceito atualmente vigente, que está difundido praticamente em todas as ciências, em todas as áreas, e que grande parte da população adotou no sentido da vivência, mas também contempla a questão da espiritualidade. No paradigma materialista, o que nós temos? É um pensamento de que no universo existe uma única substância chamada matéria, e essa substância governa e explica todos os fenômenos que existem por aí. Essa é o paradigma de uma forma muito bem resumida, assim. Mas nós temos um outro paradigma que diz que, além da matéria, ou seja, sem negar as questões materiais, existe uma outra substância, uma substância espiritual, que é complementar essa substância material e que consegue, de certa forma, explicar mais e melhor os fenômenos que acontecem no mundo ou no universo. Então, esses dois paradigmas são postos aí. Durante mais de 300, os últimos 300 anos, o paradigma materialista ganhou força e ele se tornou hegemônico e, portanto, influenciou e continua a influenciar grande parte do pensamento científico ocidental, né, especialmente. E o paradigma espiritualista, que foi reinando durante quase 2000 anos, perdeu sua força e agora ressurge, digamos assim, tentando disputar com esse outro paradigma, explicar fenômenos que muitas vezes o paradigma materialista não consegue explicar. E, por conta disso, então, há um embate, nesse momento, de disputa de melhor explicação, de visão de mundo. Se a gente for olhar, o paradigma que, na verdade, mais influencia a saúde, talvez não tenha sido os existencialistas sartrianos, por exemplo, ou heideggerianos, ou mesmo os nihilistas, como o Nietzsche, mas, na verdade, a área da saúde, hoje, ela é toda baseada dentro do paradigma materialista, e especialmente dentro de uma corrente filosófica que a gente conhece como positivismo de Auguste Comte, né? Em que surgiu aí no final do século XIX na França, que se impregnou especialmente dentro da área da saúde, e o positivismo é tudo aquilo que é visível, tangível, observável, né? Então, tudo que foge a essas questões mais objetiva, visível ou da matéria é considerada mesmo desprezível, né? E que não pode ser investigado ou que não tem valor diante da situação. Mas a gente sabe, e hoje a gente vê, comprova isso, que todas as outras ciências trouxeram, né, ciências que muitas vezes não são medíveis, mensuráveis. Há discursos, por exemplo, né, as teses hoje, por exemplo, cada vez mais se falando sobre teses qualitativas e não só quantitativas, que também é uma herança da ciência biológica, mecanicista, que inclusive vai ser impregnada e que vai definir toda a área da saúde no início do século XX, com o modelo flexeriano, né, que ele faz aquele relatório para todas as universidades médicas, ele acaba visitando as universidades dos Estados Unidos, vê que o ensino está precário e, digamos assim, e que tinha uma visão extremamente fantasiosa, ou mesmo mística da vida. E ele vai propor um novo tipo de currículo dentro dessa escola médica que vai preponderar e vai acabar se estendendo para todo o final, todo o século XX e agora o século XXI.
Então, se a gente for olhar, até hoje, a medicina ela é herdeira desse pensamento, né? Esse pensamento filosófico positivista, materialista da vida, no qual, de fato, como você mesmo falou, Cristina, no início, de fato, houve uma separação, né? Houve grandes pensadores, pesquisadores, como Freud, por exemplo, se a gente for citar alguns outros, que tinham também uma visão materialista da vida, que vai dizer que a espiritualidade era tudo fantasia. E aí, sim, a gente vai trabalhando todas as questões para entender melhor de que maneira houve essa separação, essa cisão entre saúde e espiritualidade. A gente pode entender melhor como foi a separação e como há agora uma tentativa de reinserção da espiritualidade, mas abandonando aquele conceito ou aquela visão exclusivamente teológica, sem estar associada à pesquisa e à ciência, mas não, agora esse paradigma espiritualista, ele se alia à ciência e traz respostas que muitas vezes o paradigma materialista não conseguiu oferecer até então. Então, a gente vai observar o que aconteceu. No final do século XX, na década de 80, mais precisamente, pesquisadores americanos vão começar a cruzar, porque os americanos, o que eles faziam? Quando eles colhiam, levantavam um banco de dados, eles teriam algumas perguntas sobre a religião da pessoa, se a pessoa fazia oração, se ela ia a algum tipo de, digamos assim, de instituição religiosa, né? Se ela frequentava algum tipo de instituição religiosa. E aí, no final da década de 80, mais ou menos, o que eles começaram a cruzar, eles observaram que havia uma associação positiva, contrariando exatamente tudo que foi acreditado ou dito anteriormente de que espiritualidade e saúde nada tinha a ver, e se tinha a ver, muitas vezes era danosa à saúde das pessoas, um pensamento irracional que continua a existir, né? Mágico, e que muitas vezes levava a contraproducente situações de saúde. Então, o que nós vamos observar nesse período? Eles vão cruzando os dados e vão achando cada vez mais associações, no geral, positivas entre saúde e espiritualidade. Na verdade, a gente tem que fazer agora aqui um pequeno parêntese, porque quando os americanos começam, eu digo americanos porque realmente foram eles que começaram essa associação, né, de revistas inicialmente tímidas, pesquisavam, publicavam aqui e ali, mas hoje, se a gente for olhar, existem mais de, provavelmente, de 20 a 30 mil artigos publicados, indexados no PubMed, que é o maior indexador de ciências da vida, falando ou ligando saúde e espiritualidade, e publicado em revistas de impacto muito grande, tradicionais, que geralmente não aceitavam esse tipo de artigos. Então, quando a gente vai falar sobre espiritualidade, na verdade, a gente está falando de religiosidade, e aí a gente tem que distinguir esses conceitos, né, entre religiosidade e espiritualidade, ou seja, a religiosidade geralmente é o quê? Ela é observável, ela é medível, ela existem regras, existem hierarquias, tem uma definição clara entre o que é normativo, o que é ético, o que não é ético, o que é certo, o que não é certo, né? E obedecem regras e pertencem geralmente a uma comunidade. Enquanto que na espiritualidade é o oposto disso, ele é individual, não obedece regras, não tem uma distinção clara entre o bem e o mal, não está ligado a uma comunidade especificamente e não tem dogmas ou doutrinas que normalmente se tem. Então, as pesquisas, por incrível que pareça, até esse momento que a gente tem observado, quando está se falando de espiritualidade, na verdade, as pesquisas estão trabalhando com religiosidade, ou seja, eu pergunto lá se o paciente, qual é a religião dele, se ele ora, quantas vezes ele ora, se aquilo é importante ou não para ele, se ele utiliza aquilo da religião dele para lidar com situações de saúde ou não. Então, a gente vai ver que o que a gente está medindo ou o que a gente está dizendo que existe esse link entre saúde e espiritualidade, na verdade, é um link inicialmente entre saúde e religiosidade, né? E, com base nisso, a comunidade acadêmica começou a observar essas pesquisas, e inicialmente eram efeitos, parecia-se ser uma coisa mais, digamos assim, psicológica, ou efeitos secundários da depressão, ou quadros ansiosos, muitas vezes ligados mais à questão mental, digamos.
mas, ultimamente, tem saído muitas pesquisas observando que essas crenças, elas empoderam as pessoas para resolver os seus problemas, muitas vezes, fonte de resiliência diante de diversas dores ou sofrimentos que as pessoas podem apresentar, e interfere, inclusive, em marcadores biológicos. Há, por exemplo, pesquisas mostrando o impacto da religiosidade ou da frequência com que as pessoas oram ou frequentam essa religião ou têm apoio religioso, que, por sinal, quando digamos assim, feita uma análise multivariável desses estudos, o efeito principal decorrente da espiritualidade que explica essa melhora é geralmente esse apoio que a pessoa religiosa acaba tendo dessa comunidade, que acaba influenciando muito desses marcadores que a gente tem observado, né? Há estudos hoje em todas as áreas possíveis da área da saúde, né? Então, ginecologia, clínica médica, terapia intensiva, cuidados paliativos e tantas outras que vêm observando esse efeito, na grande maioria das vezes, como eu disse aqui, positivo. É claro que a espiritualidade ou a religiosidade, ela pode ter efeitos negativos, sim, na saúde das pessoas, não é a panaceia que veio resolver todos os problemas ou que veio curar todas as pessoas. Da maneira como se usa essa religiosidade, né, pode, sim, ter efeitos maléficos, quando, por exemplo, substitui terapias tradicionais como psicoterapia para fazer uma terapia, digamos assim, religiosa, muitas vezes, sem fundamentação, quando se impede que o pensamento religioso impede que práticas científicas já estabelecidas possam ser adotadas, por exemplo, não vou tomar a vacina porque isso é besteira, isso é uma coisa do pensamento, por exemplo, muitas vezes religioso, ligado a um certo fanatismo, digamos, né? E hoje a gente pode observar, com a pandemia, exatamente isso, muitas pessoas não quererem tomar as vacinas por mil razões, inclusive políticas também, né? Então, a gente vai observar o quanto que esses pensamentos podem interferir nas práticas de saúde, digamos assim. Então, como a gente pode ver, a espiritualidade, ela continua ainda vista dentro desse modelo materialista da vida. Então, a religiosidade, a espiritualidade, a ciência, nesse mundo das pesquisas, não vai além dos efeitos dessa espiritualidade ou dessa religiosidade na prática da clínica do dia a dia. Ela não vai para as raízes, digamos assim, né, para as causas dessa espiritualidade ou religiosidade. A ciência não interessa ou não discute se existe Deus, se existe espírito, se existe alma, se há transcendência, se as pessoas morrem ou não morrem. Então, assim, na grande maioria das vezes, a ciência ortodoxa tradicional então, teve um pequeno intervalozinho aqui. Mas, se a gente for olhar direito essas questões, a gente vai ver que existe um outro paradigma que tem sim, se debruçado sobre isso e tem trazido evidências, ou pelo menos buscado evidências que fortifiquem, que falem a favor desse paradigma chamado espiritualista. Porque, de fato, não adianta só mostrar inicialmente, é interessante mostrar efeitos positivos de uma espiritualidade, mas a gente pode dizer que a espiritualidade é tudo fruto da mente, é tudo uma projeção mental das pessoas e descaracterizar essa espiritualidade ou destitui dela aquilo que é central nela, que é a questão da transcendência, do imaterial, daquilo que não é observável e que pode, muitas vezes, e aí é que entra a dúvida se isso pode ou não ser estudado cientificamente, digamos assim, né? Existem pesquisadores que discordam, dizem que isso pode ser investigado, mas existem pesquisadores, e muitos pesquisadores, que dizem que não só pode investigado, como tem feito pesquisas para observar essas questões. Então, esse modelo biológico, positivista, materialista, se impregnou dentro da saúde, e por isso a gente tem dificuldade hoje em dia de perceber ou trabalhar com a questão da espiritualidade de uma outra forma, né? Então, o que aconteceu? Esse modelo foi cooptado, a gente tem hoje um modelo biológico, médico-cêntrico, hospital-cêntrico, para se trabalhar com as questões de morte e de morrer, e de saúde de uma maneira geral.
e não há diferença com relação aos cuidados paliativos inicialmente. Aí o que aconteceu? No final da década de 60, mais ou menos, Cicely Saunders, uma médica inglesa, e uma outra americana, que na verdade suíça, radicada nos Estados Unidos, que é a Elizabeth Kubler-Ross. O que aconteceu? Elas começaram a pesquisar pessoas que estavam enfrentando o seu fim de vida, ou a cuidar de pessoas que estavam enfrentando o seu processo de vida. Mas aí é interessante para a gente discutir aqui é que de onde partem essas pessoas, né? Então, Elizabeth e Cicely, que vão criar o atual movimento hospice, que a gente tem olhado aqui no Brasil e no mundo inteiro, é porque elas eram extremamente pessoas espiritualizadas. Então, a base da criação desse movimento, ele é um movimento espiritual por essência, ou seja, os cuidados paliativos, observando como as pessoas eram tratadas de uma forma muito biológica, de ser, né, medicocêntrico, hospital-cêntrico, e não observava outras dimensões do sofrimento da pessoa humana, porque não via essa pessoa humana na sua totalidade, na sua multidimensionalidade. Então, Cicely, observando pessoas que estavam enfrentando o seu processo de fim de vida, viu que havia sofrimento para além do físico, ou seja, para além da dor, da náusea, do vômito, né? E ela começou a observar que as pessoas, além da dor física, aqui dor física no sentido da constelação de sintomas, ou de problemas que podem decorrer das questões físicas, biológicas, propriamente dita, ela observou que existiam questões sociais, que existiam questões psíquicas e emocionais, e existiam sofrimentos espirituais. E, na grande maioria das vezes, como a espiritualidade, mesmo questões mais tradicionais, que já estavam, de certa forma, incorporadas à questão da espiritualidade, da saúde, como era a questão social e mesmo a questão psíquica ou emocional, eram muitas vezes negligenciadas dentro desse processo de cuidar que era oferecido para os pacientes que estavam enfrentando o seu processo de morte e morrer, mas não exclusivamente a ele, ou seja, a despeito, porque se a gente for olhar, essas ciências sociais e mesmo as ciências psíquicas, a psicologia, elas são relativamente recentes, elas não têm quase que um século praticamente de existência, digamos assim, outras muito menos aí, né? Então, as pessoas não observavam, grande parte do cuidado era ofertado, sejam por médicos ou por enfermeiros. Então, Cicely vai na contramão de tudo isso. Primeiro, para ela se debruçar sobre essas questões, ela mesma vai buscar a sua identidade espiritual, as suas necessidades espirituais, e ela tem uma crise, ela inicialmente trabalhava, vamos dizer assim, ela tinha uma concepção mais ateísta da vida, ela tem uma crise existencial e ela passa a buscar essa questão espiritual para a própria vida dela. A partir do momento em que, e como é também Elizabeth Kubler-Ross, a partir do momento em que elas conseguem trabalhar em si a sua própria espiritualidade, as suas próprias incertezas com relação a essa questão do além, da vida após a morte, de Deus e da própria espiritualidade delas, elas estavam, então, aptas a surgirem ou reintroduzirem a questão da espiritualidade, que sempre existiu, todo sempre, né? Desde lá das civilizações mais antigas, do Egito, da Índia e mesmo da civilização grega, da qual nós somos herdeiros, né? Sempre existiu isso, e eles, então, reincorporam, reintroduzem a questão da espiritualidade na forma de cuidar de pessoas que estavam enfrentando o seu processo de morte e de morrer. Só que, quando Cicely e Elizabeth criam esse novo movimento, esse movimento hospice, que a gente diz hoje, né, atual, o que vai acontecer? Inicialmente, a espiritualidade, porque elas eram espiritualizadas, então, elas conseguiam acessar essas áreas espirituais de sofrimento dos pacientes dos quais elas estavam sob a guarda dela, ou sob os cuidados dela. Só que elas eram, digamos assim, de certa forma, as exceções. A despeito de, nos Estados Unidos e na Inglaterra, que são os locais que surgem esse tipo de cuidado, terem capelania, mas naquela época também não existia tantos capelães como existe hoje, e especializados em finitude de vida. Então, elas mesmas acessavam essas áreas psíquicas. Cicely tinha formação em serviço social, Cicely era enfermeira e ela era médica. Então, ela conseguia, de certa forma, e tinha uma formação sólida do ponto de vista espiritual, porque ela conviveu com filósofos, especialmente o Lewis, né?
que vai escrever também o Tolkien, e todos eles tinham uma grande formação espiritual. Tinha um clube chamado Clube Socrático, em Cambridge, onde ela vai estudar, em Oxford, na verdade, onde ela vai estudar, e aí, então, ela vai ter essa formação sólida de acessar a questão da espiritualidade, assim como Elizabeth, que inicialmente tinha uma visão também muito parecida com Cícero, era um pouco ateísta, e depois, com o passar do desenvolvimento, do cuidado que elas foram desenvolvendo com essas pessoas que estavam em sofrimento, elas começaram a observar uma dimensão, a dimensão espiritual, que até então não era vista, cuidada e, portanto, não sofria qualquer tipo de intervenção. E as pessoas morriam muito mal. Elas morriam muito mal por quê? Porque elas não tinham acesso, muitas vezes, aos próprios medicamentos com bom controle de sintomas, que é elas também que vão iniciar nisso, especialmente Cicely Saunders, quando ela vai no St. Joseph, antes de construir o São Christopher, que foi o primeiro hospice, vamos dizer assim, moderno, né? Ela trabalhou mais de quase 10 anos no St. Joseph, observando pacientes oncológicos e fazendo testes terapêuticos com o uso de várias medicações para controlar melhor a dor. E foi nesse momento, nesse hospice chamado St. Joseph, que ela começou a observar e ela criou o conceito, ou cunhou o conceito de dor total. Ou seja, quem morre não tem só dor física, mas tem dor psicológica, social, espiritual, e ela cunhou esse termo chamado de dor total. E, a partir daí, ela desenvolve conversas. Ela não tinha instrumentos, digamos assim, não tinha protocolos para acessar a espiritualidade das pessoas, que é uma coisa também que, de certa forma, acabou se perdendo um pouco ao longo do desenvolvimento e, digamos assim, a difusão dos cuidados paliativos no mundo. Porque, como elas eram pessoas extraordinárias e espiritualizadas por dar conta, o que aconteceu? A grande maioria das pessoas que começaram a fazer cuidados paliativos não tinham, e digo mais ainda, muitos não têm espiritualidade. E, portanto, eu fico imaginando como é que podem fazer cuidados paliativos se não tem espiritualidade própria, se não sabe o que é espiritualidade, se não desenvolver a sua própria espiritualidade. E a gente sabe da realidade do Brasil que não existe capelães, né? Os lugares ou os hospitais do Brasil que têm capelania é pouquíssimo diante da realidade do país, né? Então, e mesmo esses capelães muitas vezes não têm formação em cuidados paliativos, porque não basta ser capelão só por si só, tem que ter uma formação específica em paliação, fim de vida, enfim. E aí a gente vai observar que, na verdade, as pessoas, por incrível que pareça, ainda hoje, elas acabam não tendo suas áreas, as suas dimensões espirituais acessadas. Basta ver que a grande parte dos congressos, inclusive de cuidados paliativos, seja daqui do Brasil ou de fora do país, coloca-se, por exemplo, 1 ou 2 aulinhas de espiritualidade para dizer que não está tendo, né? E o resto é tudo concentrado em coisas biológicas, tumores, sintomas, extubação paliativa, analgesia. Então, assim, a espiritualidade é sempre a última a ser colocada como palestras e muitas vezes não são atendidas. Nunca teve um congresso, ou eu nunca vi nenhum congresso, seja nacional ou internacional, que o tema central, por exemplo, foi espiritualidade, que as pessoas falavam e iam para lá para discutir espiritualidade. Então, os cuidados paliativos, infelizmente, foram cooptados por esse modelo biológico, positivista, mecanicista, que já é o modelo tradicional da medicina. Então, se a gente for em congressos hoje, muitas vezes, o que a gente observa nada mais é do que como se fosse um congresso de cardio, de pneumo, nefro, que não tem nenhuma diferença dos cuidados paliativos, visto que grande parte das questões sociais, das dores sociais e mesmo dores espirituais e psicológicas, que são, digamos assim, 75% dessas outras dores da dor total, não são abordadas de uma maneira aprofundada. Botam aulas pontuais. Então, eu diria que, nesse momento, a gente vem se distanciando das raízes dos cuidados paliativos, que renascem, que é um renascimento desse paradigma espiritualista, que foi criado exatamente para esse renascimento, que vê a pessoa na sua multidimensionalidade e que foca na pessoa nessas múltiplas dimensões, só que a gente tem perdido. Então, agora, o que aconteceu? Grande parte dos cuidados paliativos, quando vai acessar a espiritualidade, usam basicamente escalas de espiritualidade, nada contra as escalas podem e devem ser usadas,
nós temos aí várias escalas, que, por exemplo, a Durrell, que é da Duke University, nós temos o FICA, que é Cristina Puchalski, que é da Columbia University de Washington. Então, assim, a gente vai olhar que tem a CRE, tem escalas de inventório do bem-estar espiritual, tem a HOPE, enfim, se a gente for olhar, existem várias escalas hoje disponíveis que a gente pode, de certa forma, acessar, mas eu digo que a gente acessa através dessas escalas muito mais a religiosidade da pessoa, do que a espiritualidade delas. Então, eu acho que é interessante, sim, a gente utilizar algumas escalas para a gente ter de informação, especialmente quem não tem formação em saúde e espiritualidade, quem não tem traquejo na questão, ou que não desenvolveu a sua própria espiritualidade, ou não tem familiaridade com espiritualidade ou religiosidade, que possam usar essas escalas, mas elas ficam na superfície. Perguntas profundas, de alma para alma, que se exige nesse tipo de conversa, nesse tipo de abordagem, geralmente não se encontra nem em livros, muito menos em treinamentos, muitas vezes, excetuando se a própria pessoa desenvolveu a sua própria espiritualidade, que demanda tempo, esforço, disciplina, desejo da pessoa, trabalhar com essas questões dela mesma. Como é que ela vai acessar o espiritual no outro, se ela mesma não tem a espiritualidade, ou se ela não sabe acessar em si essa espiritualidade, ou se ela não usa essa espiritualidade diante de adversidades, sofrimentos de dor. Então, o que eu observo hoje dentro da prática clínica de cuidados paliativos é uma área, assim, digamos, fraca, muitas vezes que não é abordada, ou é abordada muito superficialmente, porque grande parte da própria equipe de saúde, visto que capelães não existem ordinariamente dentro das equipes de cuidados paliativos, então, essas equipes estão desfalcadas, sem conseguir acessar essa espiritualidade que era o carro-chefe, digamos assim, de onde Cícero passava horas conversando com seus pacientes, assim como Elizabeth Kubler-Ross, exatamente para acessar essas áreas, porque é uma área que demanda muito tempo, exige do cuidador uma familiaridade de si e com as questões da espiritualidade, mas também de tempo para que possa acessar essa área que é, digamos assim, submersa, né, profunda, densa, que você não acessa no dia a dia, numa anamnese simples, geralmente. Então, você precisa de mais tempo para poder acessar essas questões, né? E que, infelizmente, a grande maioria das pessoas não tem. Então, eu digo que, normalmente, os cuidados paliativos, hoje em dia, eles são deficitários em abordar, em cuidar dessa dor espiritual, porque os profissionais da saúde não têm formação e não há capelães, e quando há capelães, muitas vezes capelães não têm formação específica em cuidados paliativos. Então, são questões que a gente precisa pensar. Eu posso trazer, assim, a título de exemplo, algumas experiências que eu observo dentro da prática clínica do consultório de cuidados paliativos, no consultório lá do CICAM, que é o Centro Estadual de Oncologia, onde eu cuido desses pacientes, são pacientes oncológicos, a grande maioria é câncer de mama e câncer de próstata, em que dentro da minha anamnese, a anamnese foi pensada especificamente para aprofundar determinadas questões, geralmente não se pergunta sobre sobre espiritualidade, então eu fico muito atento a essa questão. Eu próprio tenho uma formação em saúde e espiritualidade, eu fui para a DU, fazer esse treinamento de espiritualidade na prática clínica, como pesquisar espiritualidade, que é uma outra área também muito negligenciada. Geralmente a gente tem muito poucos estudos, eu digo aqui no Brasil especificamente, né? Especialmente falando sobre espiritualidade em cuidados paliativos. A quantidade de pesquisa que se dedica a isso é muito pouco, a despeito de ter aumentado muito, de forma até razoável, a quantidade de pesquisas falando de espiritualidade e saúde de uma maneira geral. Há hoje, por exemplo, um grande centro, que é a Universidade Federal de Juiz de Fora, no qual tem uma grande base de pesquisa, pesquisadores de excelência de nível internacional, que vem se debruçando sobre isso, mas lá também não vejo tanta pesquisa envolvendo cuidados paliativos e espiritualidade. Então, as equipes não têm informação sobre isso, infelizmente, mesmo dentro dos cursos de cuidados paliativos. A gente observa muitas vezes que essas pessoas têm
pouca carga horária destinada a essa questão da espiritualidade, acabam por não acessar de forma correta ou com a profundidade que essa área precisa e exige de todos nós, né? Então, trazendo exemplos assim que eu faço com perguntas mais filosóficas, se eu posso dizer, de conteúdo mais espiritual e que exige das pessoas, de certa forma, esse adensamento ou esse mergulho em si mesmo para que elas possam entender aquela pergunta que está sendo feita por mim, para que ela possa responder de forma adequada. E eu tive um exemplo, eu vou trazer isso para vocês entenderem do que eu estou falando. Assim, vinha um paciente e vinha um cuidador, do mesmo nível, da mesma classe socioeconômica, todas de baixa classe socioeconômica, às vezes tem a questão da interpretação, a gente sabe que existe muito analfabetismo funcional no país, e às vezes não entende a pergunta mesmo, né, do ponto de vista intelectual. Mas a gente esmiuçava essa pergunta com um contexto mais espiritual, sobre sentido de vida, sobre aprendizados e visão, por exemplo. Você consegue enxergar algum tipo de benefício ou de aprendizado com esse processo de adoecimento? Essa é uma pergunta, por exemplo, espiritual. Não é uma pergunta psicológica, ela é uma pergunta espiritual, para você observar um aprendizado. Dentro do sofrimento, você tem que se conectar com algum tipo de coisa espiritual existencial, sem o qual você não consegue responder. E a grande maioria, notadamente, acho que uns 90% ou mais dos pacientes que eu faço essa pergunta, elas muitas vezes elas não conseguem enxergar nenhum tipo de crescimento, de benefício ou de aprendizado com aquela situação da doença na qual elas estão mergulhadas naquele momento. E voltando para essa questão do casal, que ao mesmo tempo tinha um paciente e a esposa que o acompanhava, todos do mesmo nível socioeconômico e do mesmo nível de grau de instrução educacional, perguntas que eu fazia para ele do ponto de vista espiritual, ele não entendia, mas ela entendia. E ela falava para ele, ele não está perguntando isso para você, ele está perguntando uma outra coisa para você. Então, a gente observava que, para entender muitas vezes essas perguntas, exige-se do paciente também que ele tenha amadurecido, ou que ele tenha desenvolvido, ou que ele tenha olhado minimamente para a sua própria religiosidade e espiritualidade. É comum também perguntar, por exemplo, para os pacientes e falar assim sobre a religiosidade, eles dizem que oram, que vão na igreja, que o pastor dá apoio, e aí depois tem uma pergunta que é assim, dentro da anamnese, o que você acha que acontece com você depois que você morre? Mas não diga o que é que a sua igreja ou a sua concepção religiosa te ensinou. Eu quero saber o que vai no seu coração, de fato, o que acontece com você, ou o que vai acontecer com você na hora que você morrer. Aí as pessoas falam assim, morreu, acabou tudo. Aí, como é que morreu, acabou tudo? Se, ao mesmo tempo, ela estava se dizendo religiosa, se ela estava falando da sua religiosidade, que aquela religiosidade era importante. Então, a gente vê que há uma desconexão e as pessoas, muitas vezes, elas não se apropriam, não se apropriam dessa sua religiosidade, muito menos da sua própria espiritualidade. E, com isso, vivenciam uma espiritualidade, muitas vezes, superficial, que não vai, frequentemente, dar conta desse grande sofrimento, porque para dar uma explicação ou emprestar um sentido para esse sofrimento, especialmente do adoecimento de uma doença grave, e notadamente da morte, há que se desenvolver ou a fé está entranhada em si mesmo, de tal ponto que isso te possa trazer respostas satisfatórias. Não estou dizendo aqui que todas as pessoas que são espiritualizadas ou religiosas, elas conseguem encontrar respostas para os seus problemas existenciais ou espirituais, não. Mas, na grande maioria das vezes, se elas conseguem se conectar com essa área delas, se desenvolvem entre si, geralmente a espiritualidade vem em apoio, dá suporte e consegue, de alguma forma, ter resiliência com relação a isso. Lembrar que existe aquela questão do conceito de coping religioso positivo e coping religioso negativo. O coping religioso positivo é, digamos assim, muito simplificado. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance com relação a esse processo de adoecimento, agora entrego a Deus. Esse é o coping religioso positivo. O coping religioso negativo eu entreguei tudo na mão de Deus, mas eu mesmo não fiz nada, eu não fui atrás do médico, eu não fui
fazer as cirurgias, eu não fui fazer a quimio. Então, assim, eu entreguei tudo na mão de Deus. É uma coisa, digamos assim, passiva, né, dessa espiritualidade. Ou coisas do tipo, o que eu fiz para merecer o castigo de Deus, né? Isso é um corpo religioso negativo. Por que Deus está me punindo dessa forma? E coisas desse tipo, assim, que a gente vai observando dentro da clínica e que a gente pode ter oportunidades se a gente tem tempo disponível para ouvir os nossos pacientes. Cicely nos educava sempre para falar exatamente isso, que nós tivéssemos tempo disponível para os nossos pacientes, especialmente se a gente quisesse acessar essas áreas, que são as áreas difíceis e que exige confiança desse paciente. Ninguém vai falar sobre seus, digamos, seus desejos, suas culpas, seus remorsos, suas coisas mais íntimas, digamos assim, com um aspecto mais de sentido, ou mesmo com a conotação ético-espiritual, para qualquer pessoa ou qualquer profissional, só porque ele está ali como um cuidador. Não, é necessário ganhar a confiança, né, a amorosidade desse paciente, ele entender que, de fato, ali você está para ajudar. Então, assim, se você tem uma formação em saúde e espiritualidade, é muito mais fácil você acessar essa área, né, que é uma área extremamente, digamos assim, melindrosa, espinhosa e que, de fato, precisa um preparo muito grande. Eu diria até, e ouso a dizer isso, que para você acessar ou treinar em espiritualidade, é muito mais difícil, você gasta muito mais tempo do que você simplesmente adquirir ou perceber como é que se prescreve, por exemplo, morfina. É claro que eu preciso de um curso de capacitação, a gente vê que médicos não são capacitados para usar morfina ou opiáceos na prática médica. A própria escola onde eu ensino, muitas vezes, tem 2 horas só de aula para falar sobre opiáceo. Eles acabam tendo uma disciplina de medicina paliativa, a qual eu estou inserido e que eu ensino, sou um dos professores, junto com Dr. Silber Alves. Então, a gente observa isso, né? Essa dificuldade das pessoas poderem fazer esse acesso. Então, tem que ter tempo, tem que ter uma boa formação. Isso não é uma função exclusiva do capelão, né? Pode ser exercido por ele, mas não é exclusivo dele. Profissionais da área da saúde que, por acaso, tenham esse tipo de formação ou que desejam ter esse tipo de formação para poder acessar melhor a espiritualidade, pode fazê-lo, né? Como eu fui, eu busquei e eu busco a minha própria espiritualidade cada dia mais, para poder entender essa dimensão da vida humana, né? E do sofrimento humano. Então, são questões que a gente vê na prática do dia a dia e que dá sustento. E se a gente for olhar, diante de um sofrimento muito grande que as pessoas estejam passando, que é uma outra realidade brasileira, é que nós não temos psicólogos, né, profissionais de saúde mental, psiquiatras que possam dar conta de problemas ou sofrimentos, muitas vezes psíquicos, mas intimamente interligados com problemas espirituais, para que elas possam lidar com esse problema. Então, elas vão utilizar a própria religiosidade ou a espiritualidade, e aí usam a espiritualidade de forma resiliente e construtiva, e outros vão usar essa espiritualidade de forma destrutiva. Eu falo assim, muitas vezes eu observo, por exemplo, em pessoas da neopentecostais, por exemplo, mas não é uma crítica ao neopentecostalismo, de jeito nenhum, é só que eu observo mais frequentemente com eles dentro do observatório de cuidados paliativos. É que, por exemplo, há o que eu chamo de bullying espiritual, que a fé não está sendo suficiente, por isso que a pessoa não está curando, né? E não tem a ver essa coisa de você ter fé ou não, por conta disso é que você se cura, digamos assim, né? Se fosse assim, bastasse ter fé, os pastores não morreriam, os santos não morreriam, Jesus não morreria, então ninguém morreria porque tem fé suficiente para poder não morrer. E eu sempre falo assim para os meus pacientes, especialmente se eles são protestantes, falo assim, o seu pastor tem fé? Aí eles dizem, tem sim, doutor. Então, assim, ele vai morrer? Vai. E ele vai morrer porque ele não tem fé? Não, do mesmo jeito é você, com relação à sua fé. Você não está ficando melhor porque não é que sua fé está fraca, não é que você não está rezando o suficiente, não, você está fazendo tudo que é a sua parte. Mas a morte também faz parte da vida, dos desígnios de Deus, e é necessário, muitas vezes, a gente saber ou ter sabedoria para receber essas questões.
né? Então, eu sempre falo isso com meus pacientes, da questão da fé, da esperança. Eu nunca tiro esperança de ninguém, mesmo que eu conte o diagnóstico e prognóstico. Eu sempre falo para meus pacientes que a gente tem dois pezinhos. Um pé fica na esperança e outro pé fica na realidade. Não dá para botar os dois pés na esperança, porque a realidade vai seguir independente da esperança que a gente tenha, né? Mas também não dá para ficar com os dois pés na realidade, porque a realidade é muito dura e todo mundo precisa de esperança para viver. Ninguém vive sem esperança, ninguém vive na possibilidade de um milagre, né? Ninguém vive na possibilidade que vai surgir um remédio novo que vai acabar a pessoa curando. Até o último segundo, até o último dia, geralmente a gente tem esse sonho, digamos assim, ou essa esperança de que a gente não vai morrer. Tem sim, mesmo sabendo que vai morrer, né? Mesmo sabendo que tem uma doença grave, que não tem cura, que o processo já está certo, mas no fundinho, lá no fundinho, como diz, a esperança é sempre a última que morre. De fato, a esperança é a última que morre, então a gente guarda sempre uma esperancinha que no fundo talvez aconteça alguma coisa e a gente sobreviva, né? E uma última questão que eu queria trazer para vocês, já estou praticamente acabando a minha fala e depois a gente vai para comentários e tenta responder as perguntas que certamente alguns de vocês terão, né? É claro que eu tentei fazer assim, imagina, espiritualidade e saúde é um mundo e tentar resumir tudo em uma hora, né? Que é o nosso compromisso aqui com vocês também, para que não fique muito extenso também. E eu sou da velha guarda, antigo, old fashion, não usei slides, nada disso, foi tudo aqui no gogó, né? Tudo na conversa mesmo, mas espero que a maneira como eu introduzi a didática aqui esteja satisfatória para vocês, que tenha atraído a atenção e eu prendi a atenção de vocês ao longo desses últimos minutos. E, por fim, eu queria comentar sobre fenômenos na beira do leito de morte, né? Fenômenos psíquicos, eu diria assim, ou fenômenos espirituais. Quais são esses fenômenos espirituais, por exemplo? Existe um pesquisador inglês, Peter Fenwick, e ele tem pesquisado muito isso, feito muitas pesquisas na Inglaterra e publicado em revistas indexadas muito boas, que são coisas ou fenômenos que acontecem no fim da morte, e eu acho que todo mundo aqui já presenciou um pouco disso. Um desses fenômenos se chama lucidez terminal. Nessa lucidez terminal, pessoas, por exemplo, com demência avançada, que já não se comunicavam, já não se falavam mais e praticamente não tinha nenhum tipo de relação social, elas simplesmente, na véspera de morrer, digamos assim, elas despertam a lucidez, parece que elas não têm doença nenhuma, elas estão como se tivessem jovens, sem nenhum problema de demência, né? E ninguém consegue explicar direito esse fenômeno. De onde é que eles recobram essa memória? De onde é que ela acorda essa lucidez? Ou pessoas que começam a dizer que o avô, a mãe, o tio, seja lá quem for, está no leito e está dizendo que vai ficar tudo bem, ou que vai passar na outra semana e que a pessoa vai morrer e depois a pessoa morre exatamente no dia em que ela disse que ia morrer porque a pessoa tinha dito isso, né? Então, são fenômenos interessantes e muitas vezes não tem nada a ver com a religião em si. Às vezes a pessoa é ateia, por exemplo, ou então, não, isso aí é delírio. Não, e há escalas usando para ver se checando para ver se a pessoa está realmente num quadro de delírio, uma síndrome orgânica que causa confusão mental, mas a gente observa que na verdade a pessoa não está em delírio, né? E ela está extremamente lúcida, plena do seu juízo, e ela começa a dizer que ela está vendo outras pessoas que já faleceram. E mesmo se fosse delírio, digamos assim, tentando explicar, né, era um delírio muito seletivo, porque só vê pessoa morta. Eu diria, que delírio é esse que só vê gente morta, né? Não vê bichos na parede, que normalmente os pacientes veem isso aí. Então, é interessante a gente observar, e aí essas experiências, digamos assim, ou esses fenômenos, eles são anômalos, né? E muitas vezes a ciência materialista não consegue dar conta desses fenômenos, que são fenômenos que fogem, né, ao paradigma. O paradigma não tem o cinturão de lei que eles construíram, não consegue dar conta desse fenômeno. Já o paradigma espiritualista da vida consegue dar conta desse fenômeno, explicando por que existe uma substância, se eu posso dizer assim, uma essência espiritual que pode ser abordada. Aliás, aí é uma das questões também que a gente retoma, então, para essa questão do paradigma, né, inicial, que sempre existiu,
espiritualista e que agora vem cada vez mais ganhando espaço científico para disputar a hegemonia do paradigma vigente aí. Ou seja, nós precisamos trazer evidências de que, de fato, aquilo que a gente diz existir, que é uma essência espiritual, de fato, ela existe. E como é que a gente vai usar isso? Através da ciência. Não adianta dizer, o Papa disse, a fé diz, uma religião diz, está na Bíblia. Não, isso aí não aceita. A ciência não trabalha com essas questões. A ciência trabalha com método científico e é através desse próprio método científico que a gente pode, sim, acessar, talvez, essas essências aí espirituais, né? Poderia falar de outras questões aqui, mas não é o motivo da minha aula. E eu gostaria, por último, agora, já de fato, para encerrar, deixar uma mensagem para vocês. Me permitam ler um pedacinho pequeno aqui de um livro que eu traduzi, da Cicely Saunders, que o livro dela chama Watch With Me, quer dizer, velai comigo, inspiração para uma vida em cuidados paliativos. Acho que vai sair meio contrário assim, né? Mas tudo bem. É só para dizer que existe esse livro, ele está traduzido para o português, né? Depois eu posso até ver como é que eu faço para disponibilizar, porque eu não botei ele em todos os lugares. Eu acho que está na Amazon, mas acho que está esgotado lá, e tem algumas editoras que também têm. Mas eu vou ver como eu faço para quem tiver interesse adquirir esse livro, que é o pensamento de Cicely, e ela conta um pouco da história dela. E aí eu vou ler aqui, e assim, ela diz assim: e, finalmente, suponho que é disso que se trata a fé, uma oferta de amor, do amor para o amor. É tudo muito mais simples do que pensamos, se bem que não seja fácil. De fato, tudo o que eu posso dizer sobre a fé, como confiança, é tão vago e distante que eu não estaria dizendo nada de novo se não pudesse falar das dádivas de David, que foram os pacientes que ela tomou conta, Antony e do senhor Vincent, e da grande multidão que contribuiu para os seus carrinhos de mão para a construção e funcionamento do São Christopher Hospice. Este não é um lugar para afirmações, apenas a tentativa de apontar o desenho deste amor e a voz deste chamado que cristalizou lentamente a partir de uma série de encontros pessoais. Na Anunciação, Maria disse: faça-te a tua vontade. Cristo veio. Penso que isso é a palavra da fé. Eu conheço-te, eu confio em ti. E o símbolo da fé é a atitude de ter as mãos abertas, preparadas para receber. Mas não posso ficar por aqui. Isso não é o princípio. Nós amamos porque ele nos amou primeiro, porque as suas mãos estão abertas para nos receber. E essas têm para sempre o estigma dos pregos. Porque Cicely era anglicana de formação, mas ela não era proselitista, e tanto era não proselitista que ela reconcilia David, que é o primeiro paciente dela, que vai inspirar ela a fazer cuidados paliativos, a retomar a sua fé judaica, que ele era judeu. Então, meus amigos, eu acredito que, de uma forma assim, muito sintética, eu espero que eu tenha conseguido falar um pouco, resumido um pouco sobre o que é ou esse link existente entre saúde, espiritualidade e, notadamente, espiritualidade e cuidados paliativos. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço, obrigado pela presença de todos hoje aqui nessa noite. Professor, está me ouvindo? Professor, está me escutando? O áudio está baixo, não estou conseguindo escutar direito. O professor está me escutando melhor? Professor, nós vamos... Está conseguindo me ouvir? Eu ouço aqui, mas eu ouço tão baixinho que eu preciso estar no máximo, no volume máximo, para te escutar. Vou tentar colaborar aqui. Não sei como é que é. Vamos para... As outras pessoas. Vamos para as perguntas, né? Como proceder diante de alguns profissionais resistentes dentro da equipe multi que colocam fortemente seus conceitos e opiniões para a família
sobre o que acreditam e seguem, chegando a prejudicar o andamento no processo de abordagem daquele paciente. Infelizmente, Cristina, não consegui ouvir você, eu não consigo ouvir. Está muito baixo, eu não consigo ouvir. Talvez se você tirar o microfone e falar diretamente no vídeo aí. Desconecte talvez seu microfone, seu áudio. Talvez seja por isso que eu não consigo ouvir. E fale diretamente no... Não sei se você está no celular, no computador, não sei como é que é. São essas coisas tecnológicas. Eu sou old fashion, total. Está dizendo que o público escuta, mas eu não escuto. No início, logo quando a gente iniciou, eu estava te escutando bem, agora não. Está me escutando muito baixo, é isso? É quase inaudível, assim, eu não consigo, por exemplo, se você falar, eu não vou ouvir a sua pergunta. Tá. Então eu vou escrever no chat, tá bom, professor? Tá. Se você tentar entrar pelo seu celular, você não consegue? Você está no seu celular ou está no computador? Eu estou no celular. E se você desconectar esse áudio aí e deixar direto o som do celular? Como fazer com profissionais resistentes que se impõem à família? Sim, provavelmente deve estar perguntando alguma coisa assim, como fazer com profissionais que querem se impor, seja do ponto de vista, por exemplo, que ele é ateu ou a família tem uma concepção religiosa. Bom, essa pessoa precisa se reaprender, então, ela precisa ser colocada numa nova escola, porque ela está errada, ela não está fazendo uma boa avaliação, né? O objetivo nosso não é interferir nas crenças, nas condutas e nos valores. Muito pelo contrário, a gente tem que respeitar os valores dos pacientes e tentar, de certa forma, desde que não seja antiético ou ilegal no país, fazer cumprir aquelas vontades ou aqueles desejos ou aqueles valores o qual o paciente acredita. Então, é necessário que assim seja, né? A gente não pode misturar o que é valor meu daquilo que são as minhas crenças. E uma coisa também que eu acho que talvez tenha sentido nessa pergunta é assim, a gente tem que ter cuidado o que fazer quando a escolha religiosa é estigmatizada. Passo rápido. Bom, só voltando com relação à questão, por exemplo, que acho que talvez responda essa pergunta inicialmente. Eu vou pedir que você não escreva quando eu estiver falando, porque aí, senão, eu acabo não respondendo na velocidade que está saindo as perguntas. Então, essa pessoa que tem uma fé, digamos assim, eu já observei isso, por exemplo, o profissional, ele é um técnico de enfermagem e ele é protestante. E o paciente é um bandista, candomblessista, vai. E aí o que acontece? Muitas vezes esse profissional da saúde vai e escreve, por exemplo, na pulseira de identificação do paciente, a seguinte frase: Jesus te ama. Bom, quando você faz isso, né, você está desrespeitando esse paciente, a sua crença, os seus valores, né? Esse profissional, ele precisa ser reeducado. Ele precisa entender que ele não pode passar os valores dele, que isso é uma afronta, que isso é um bullying espiritual para com o outro,
Suponhamos que eu seja judeu, digamos assim, né? Eu não acredito em Jesus. Então, como é que eu vou dizer que Jesus me ama se está escrito no meu pulso essa questão, né? Então, essa pessoa precisa ser requalificada, retreinada para atender e trabalhar dentro da cuidados paliativos, né? Assim também como muitas vezes o paciente vai querer, sei lá, o médico vai querer, o outro profissional, entrar em conflito porque o paciente crê de uma maneira e ele crê de outra, ou ele acha que o pensamento do paciente é irracional, ou, vamos dizer assim, fantasioso, e ele entra com o pensamento científico. O que eu observo muitas vezes é, se você entra com um pensamento, vamos dizer assim, racional, ver a vida, ou científico, você não consegue dialogar com o pensamento religioso, porque o pensamento religioso ou espiritual não dialoga normalmente com a razão. Ele é intuição, ele é espiritual, então não falam a mesma linguagem, né? Tem mais alguma pergunta? Aí ela está perguntando que, geralmente, na pediatria, a criança não tem um senso religioso ainda desenvolvido, né? E como é que a gente trabalharia, então, a espiritualidade na criança? Bom, aí eu acho que o grande desafio é, primeiro, assim, ver a formação religiosa desses pais, né? Então, porque às vezes pode ter pais, inclusive, com religiões distintas, pode ser um católico, outro espírita, um protestante, e ver qual é o tipo de aproximação maior, se há uma confluência entre esses pais, né, se falam a mesma linguagem ou a mesma religião, qual é o conceito que eles querem trabalhar com essa criança em termos de espiritualidade, perguntar essas questões, e às vezes eu acho que a criança, como ela não tem a questão ainda desenvolvida, e também depende da faixa etária dessa criança, né, crianças muito pequenas, de fato, não têm entendimento sobre espiritualidade, do que é religiosidade, mas às vezes essa criança já está sendo, vamos dizer assim, educada na religiosidade de um dos pais. Por exemplo, a criança já sabe que existe Deus, Papai do Céu, que existe oração, que pode fazer oração, entendimento sobre isso. E às vezes a criança, por conta da influência do pai ou da mãe, pode também entrar no que a gente chama de coping religioso negativo, dizer, por que Papai do Céu está me maltratando, ou por que Papai do Céu me envia esse castigo, ou coisas desse tipo. Então, é interessante a gente se aprofundar dentro da criança e perceber, dialogar com ela, para ver se existem pensamentos espirituais já de alguma forma se aflorando nessa criança, que muitas vezes há, e se o pensamento que ela está desenvolvendo do ponto de vista espiritual, ele é um pensamento de coping religioso positivo ou ele é um pensamento de coping religioso negativo, né? Existem livros, muitos livros infantis, existem também filmes que a gente pode trazer como instrumentos, músicas, porque assim a criança é lúdica, né? A criança não é razão, não adianta ficar mil indicações que a criança não vai entrar por essa onda. Então, a criança tem que entrar no lúdico. Então, a gente tem que trazer, existem livros, livrinhos infantis que tratam sobre questões espirituais, trata de processos de adoecimentos, inclusive, tem livros escritos falando, explicando para a criança o que é aquela doença, como é aquela doença, ou doença e espiritualidade, muitas vezes tem associado. Eu posso depois procurar alguns livros infantis que eu tenho aqui em casa, alguns, que abordam essa questão da espiritualidade da criança, né? Para que a gente possa abordar. Mas nunca pensar que criança não tem espiritualidade, não tem religiosidade nenhuma, e que, portanto, não precisa abordar ou não acessar essa área, excetuando, claro, por exemplo, se for neonato, assim, é muito pequena, porque aí, de fato, a criança não tem os conceitos, aí seria a espiritualidade a ser trabalhada dos pais, né? Do pai ou da mãe, ou dos dois, dependendo do conceito de como é que eles estão dando com esse processo de adoecimento do filho, né? Ou da filha, enfim, do enteado, ou seja lá quem for, a figura que estiver ali por trás desse cuidado. Como trabalhar a espiritualidade quando a religião desconecta a pessoa da própria espiritualidade? Isso é uma verdade, isso acontece muitas vezes, né? Eu diria que
desafioso, muito desafio para você trabalhar essas questões, porque essas crenças são crenças muitas vezes de vida, são crenças arraigadas dentro de si mesmas, né? Tidas muitas vezes como verdade e inamovível, e muitas vezes a gente não vai ter a pretensão de que a gente vai conseguir remover esses pensamentos, digamos assim, miraculosos, fantasiosos, né? Pueris, muitas vezes, e a pessoa vai querer exercer aquela fé e não adianta qualquer argumento que se possa trabalhar, né? O que a gente pode fazer é mostrar para ela que determinados pensamentos estão influenciando a ela em termos de conduta médica, em termos de condutas de cuidados de saúde, que pode, inclusive, influenciar ela do ponto de vista de prognóstico da doença, né? Se determinadas condutas não são cedidas ou não são flexíveis ou não são reexaminadas, né, à luz da razão, mas não vamos ter a pretensão de que isso vai ter sucesso ou que a gente vai conseguir sucesso em muitos casos, porque exatamente o que faz parte desse pensar é o pensar mítico, um pensar fanático, né? E muitas vezes você não consegue dissuadir o paciente a reestruturar o seu pensamento e pensar de uma nova maneira, usando a razão. Então, há um convite, nós sempre podemos fazer esse convite, né? De chamar a pessoa a um entendimento ou buscar uma razão para examinar a sua fé dentro de uma luz mais racional, mas não há garantia nenhuma de que isso vai acontecer, né? E muitas vezes é contraproducente a insistência com relação a isso, porque o paciente pode se zangar, o paciente pode se enfurecer e querer não mais fazer nenhum tipo de tratamento, ou adquirir uma repugnância, ou mesmo um distanciamento com relação a esse profissional que quer impor, digamos assim, uma verdade na qual ela não está disposta a aceitar trabalhar naquele momento. A pergunta é se pode treinar ou capacitar pessoas a fazer um cuidado espiritual se elas mesmas não têm um viés ou um chamamento religioso espiritual ou uma vivência espiritual mais aprofundada. Eu diria que sim, há possibilidade de fazer esse treinamento, digamos, né? Você pode adquirir respostas do paciente, né, dessa família, desse cuidador, perguntas até interessantes. Para isso, eu diria que você deveria usar essas escalas religiosas que existem, então, de certa forma, que elas não exigem do cuidador a sua própria espiritualidade, de certa forma, ela é mecânica, se eu posso dizer, biológica, assim, um pouco, né? Então, mas que você colhe algumas informações que são interessantes. Por exemplo, qual é a religião da pessoa, se ela ora, se ela não ora, se ela utiliza aquela espiritualidade para lidar com o processo de saúde ou de doença, como é que ela utiliza aquele, se é positivo ou negativo. Então, assim, eu acho que tem algumas coisas de informações interessantes, necessárias, e que podem trazer algum tipo de alívio e sofrimento para o sofrimento dessas pessoas, que podem sim ser acessadas por uma pessoa sem viés religioso, ou que não é religiosa, ou mesmo ateia, digamos assim, mas que está inserida dentro dos cuidados paliativos. Mas para aquelas questões mais densas, mais espirituais, mais profundas, isso é uma visão pessoal, né? Minha. Eu acredito que essa pessoa provavelmente vai falhar no seu objetivo, já que ela não tem isso desenvolvido dentro dela mesma. Então, como é que ela vai acessar uma coisa que ela não conhece ou desconhece, digamos assim, né? Porque para a questão da espiritualidade não basta só um conhecimento intelectual. Não basta eu ler um livro de espiritualidade e saúde que agora eu vou poder acessar a saúde e espiritualidade. Para eu acessar a espiritualidade, que é diferente da questão orgânica da morfina. Basta eu ler um livro de morfina e eu sei como é que faz a rotação de uma opioide, quanto é o opioide de uso de hora em hora, de 4 em 4 horas, e qual é a morfina e papapá. Na espiritualidade, não. Na espiritualidade é necessário que o profissional tenha nele, desenvolva nele
essa questão da espiritualidade dele próprio, para que ele possa, assim, acessar essa profundidade também no outro. Se ele não tiver ou não for aprofundado nele, ele dificilmente conseguirá ir às profundezas do outro. Mas ele pode, sim, colher alguns dados importantes, como, por exemplo, utilizando essas escalas. É possível morrer sem medo? Bom, eu diria que sim, né? E aí tem que ver qual é o medo que a gente está falando, né? Eu sempre pergunto, eu sempre falo para os meus alunos, né? Quando o paciente diz que tem medo, eu sempre falo assim: você tem medo da morte? Essa é uma pergunta que eu faço dentro da minha anamnese, né? Você tem medo da morte? Aí a pessoa pode falar assim, sim, não. Aí se ela falar sim, por que você tem medo da morte? Aí a gente vai ter que destrinchar melhor esse medo da morte. Porque muitas vezes não é o medo da morte em si mesmo, do ato de morrer, digamos, né? Mas, por exemplo, uma mãe que está com medo de morrer porque tem 3 filhos pequenos e não sabe como é que esses filhos vão ficar. Então, ela está com medo, na verdade, é como é que esses filhos vão ficar, do rompimento dos laços afetivos, mas há pessoas que, por exemplo, têm medo desse pós-morte. Tinha um paciente, por exemplo, que ele tinha uma vida mundana, digamos assim, na própria expressão da palavra dele, bebia, saía, fazia sexo fora do casamento, né? Então, assim, não era aquilo que era prescrito na igreja. Depois ele se converteu a uma certa religião, e aí ele passou a ser uma pessoa fiel dentro da religião, e ele seguia os preceitos da religião. Só que agora ele veio, e quando a gente estava conversando a respeito dessas questões, trouxe o medo, né? Qual era o medo da morte dele? Ele não tinha certeza agora que ele iria para o céu. Por que ele não tinha certeza? E isso era de apavorar, de certa forma, porque dentro dessa perspectiva religiosa só havia o céu e o inferno. Ou seja, se você não for para o céu, você vai para o inferno. E quem vai para o céu ou para o inferno vai para toda a eternidade. Ninguém vai passar uma temporada, depois vai, não gostei daqui, deixa eu ir para outro lugar. Não, vai para toda a eternidade. E aí o medo dele era que nesse período em que ele não foi fiel, que ele não exerceu, né, essa ética cristã da igreja, pudesse condenar ele, mesmo que agora, durante mais de 20 ou 30 anos, ele fosse um fiel, cumprisse todos os deveres da igreja, fosse um bom cristão, digamos assim, né? Mas ele existia um medo. Será que, de fato, Deus me perdoou? Será que Deus consegue perdoar esses meus pecados, esses deslizes que eu cometi quando eu era mais jovem, por exemplo, né? E agora eu tenho uma vida toda santa, de certa forma? Então, são essas questões. Então, morrer sem medo vai depender muito de como foi essa vida. E aí essa vida vai ser, se foi uma vida examinada nessas questões em específico, rompimento de laços afetivos, busca da vida após a morte, entender qual é a sua crença, eu acho que sim, é possível morrer sem medo. E outro medo que as pessoas têm bastante é como é que é o processo em si, né? Que seja doloroso, que cause dependências. Então, se você consegue trabalhar com o paciente dizendo que ele vai ser cuidado, que aqueles sofrimentos vão ser diminuídos, ou pelo menos vai se tentar diminuir aqueles sofrimentos, e do ponto de vista existencial, espiritual, ele se preparou para aquele momento sabendo que a morte faz parte da vida, que existe uma vida após a morte, que ele encontra os amores depois lá, que ele vai para o paraíso, enfim. Então, assim, se tudo aquilo está realmente dentro dele, eu acredito, sinceramente, que as pessoas podem sim morrer sem medo. Não, ou não ter medo de morrer. Como você analisa que algumas pessoas que são ateus, né, são mais acolhedoras do que pessoas espiritualistas? Eu diria assim, olha, o ateu, olhando sobre uma perspectiva e um paradigma, tá? Olhando no paradigma no qual eu estou, que eu me situo, que eu sou uma pessoa espiritualista e vejo o mundo sobre essa ótica, eu entendo que o ateu ele diz que ele não acredita, mas isso não faz dele deixar de
ter uma alma, ou ter um espírito, digamos assim, né? Então, por dentro desse ateu, quer queira ou não, quer queira ele goste ou não, tem um espírito, ele é um espírito, mesmo que ele negue que ele seja, né? Não tem importância, mas ele é. E, portanto, dependendo desse grau de evolução desse espírito que ali está, ainda que em um ponto, por exemplo, ele negue que existe Deus, mas em outros aspectos espirituais, porque a espiritualidade ela não está concentrada só em acreditar em Deus ou não. A espiritualidade é um compêndio enorme de procedimentos ou de atitudes éticas que devem ser seguidas por todos nós ao longo da nossa vida, né? Por isso que veio os grandes líderes religiosos. Jesus veio ensinar uma norma de conduta, digamos assim, para que todos nós seguíssemos. Não era só, eu acredito em Deus, eu acredito em Deus, mas falo mal do vizinho, faço isso e aquilo. Ou seja, o fato de acreditar só em Deus não quer dizer que você seja uma pessoa, de fato, acolhedora, que você seja ética dentro das suas normas de conduta. Pode ser que um ateu que não acredita em Deus, mas tenha uma espiritualidade aqui, entre aspas, eu digo entre aspas, porque olhando nessa perspectiva, né? Ele exerça essa espiritualidade sem a conceituar, ou sem dizer que isso é espiritualidade, a despeito de ser, né? Melhor do que aquele que se diz religioso ou que se diz crente em um Deus, mas que, no entanto, fora essa crença no Deus, de fato, não exerce essa espiritualidade ou essa religiosidade na prática do dia a dia com as outras pessoas. Se acha embutida, egoísta, orgulhosa, enfim, todos os opostos do exercício da espiritualidade, que é a humildade, acolhimento, amorosidade, né? Então, respeito, tolerância, porque isso tudo são atributos do espírito. Por isso que eu digo que são espiritualidade, não é um atributo cultural que foi desenvolvido, né? Porque a pessoa pode dizer, não, eu aprendi a ser tudo isso. Não, são atributos da essência espiritual. Ficou um pouco da pergunta que foi grande, ele falando sobre Viktor Frankl, que fala sobre a questão do sentido, mais ou menos. Você poderia repetir botar de novo aí essa pergunta, Cristina, por favor? Eu não estudei Viktor Frankl na sua profundidade, não fiz logoterapia, não tenho formação em logoterapia, li alguns livros dele. Equipes de saúde podem ajudar a encontrar o sentido da vida. Eu acho que encontrar o sentido da vida é um sentido particular, individual de cada pessoa. Eu não acho o sentido da vida do outro, né? Eu acho o sentido da vida da minha vida, mas do outro eu não sei qual é o sentido da vida do outro. E se eu posso ajudar a encontrar sentidos, posso, se de alguma forma eu consigo entrar nessa dimensão mais espiritual dela. Então, aí eu vou olhar valores, crenças, né? E aí, dentro desses valores, dessas crenças, eu posso, de alguma forma, auxiliá-la. Porque mesmo dentro desse auxílio, eu entendo que o sentido verdadeiro mesmo, lá do íntimo, só quem vai ter acesso ou quem vai poder experimentar vai ser a própria pessoa. Eu sempre pergunto isso para os meus pacientes no CICAM e o que eu observo é exatamente isso. Ou seja, uma grande maioria das pessoas chegando ao seu fim de vida sem encontrar ou ter encontrado um sentido do existir. Viveu o viver, digamos assim, né? Viveu, comeu, dormiu, trabalhou, teve filho, mas aí eu pergunto, e qual foi o sentido da sua vida? Para que você existiu ou para que você existe até esse momento? E eu vejo que, na grande maioria das vezes, essas pessoas têm dificuldade. E aí entra aquela nova questão entre religiosidade e espiritualidade. Quem consegue responder essa pergunta sobre sentido é quem, de fato, integrou a própria espiritualidade dentro de si. Então, por exemplo, e aí tem vários, tem
protestantes que fazem isso, católicos que fazem isso, mas há aqueles que viveram uma religiosidade ou que vivem ou exercem uma espiritualidade um pouco mais superficial. Essas pessoas muitas vezes não conseguem encontrar um sentido ou explicar um sentido. E é uma coisa que não exige muito intelecto das pessoas, né? Porque pessoas muitas vezes humildes, que eu fazia essa pergunta, e com um baixo nível de escolaridade, mas, no entanto, eles entendiam com uma precisão fenomenal aquilo que era perguntado, assim, qual foi o sentido da sua vida, para que você veio, né? E eu tinha um paciente bem idoso, ele era bem católico, eu me lembro que ele vinha sempre com um rosário no peito, com uma cruz bem grande, colocava sempre assim no bolso. E quando eu faço essa pergunta para ele, ele fala assim: o sentido da minha vida foi amar, foi ter aprendido a amar, foi ter aprendido a ter uma família, me dedicado a ela. Então, ou seja, a pessoa compreendeu completamente o que foi essa pergunta que foi feita e também entendeu ela mesma qual foi o sentido do seu existir, né? Porque exige uma capacidade grande aqui, né, de desenvolvimento espiritual para, se você não teve acesso ao intelecto, filosofia, quem vai suprir essa carência é espiritual para fazer esse entendimento muitas vezes dessa pergunta capciosa. Ela é simples, né? Qual é o sentido da sua vida? Para que você veio? Para que você vive? Você vê que é uma coisa banal até, digamos assim, mas simultaneamente é extremamente difícil, é extremamente, digamos assim, a pessoa fica ali pensando o que ela vai falar, para que porque ela nunca pensou nisso. Ela não está acostumada a pensar dessa forma, ela nunca pensou para que ela veio, por que ela existe, para que vive, né? Parece uma coisa assim filosófica, né? E no fundo todos nós filosofamos, todos nós somos filósofos um pouco, mas talvez coitadas nunca tiveram uma oportunidade ou ninguém nunca perguntou isso para elas ou elas nunca pensaram sobre isso. Mas as pessoas que têm um processo de desenvolvimento espiritual, por conta dessa espiritualidade, acabam fazendo essas perguntas para si mesmas ao longo do seu processo de existir, de vida. Estou dizendo que vai testar o áudio novamente, ok? Professor, está conseguindo me escutar agora? Não, está do mesmo jeito. Mesmo jeito? Não é o meu áudio aqui, porque eu já desliguei meu áudio, liguei de novo. Você me ouve bem, agora eu não te ouço bem. Eu escuto bem. Tudo bem que eu tenho perdido um pouco a audição depois do Covid, mas acho que é um problema eletrônico Não mesmo. consegue me ouvir, ainda não consegue me ouvir. Sai tão baixinho que eu não consigo. Você desconectou aí esse áudiozinho que você usa? Alô? Alô? Está me ouvindo ainda muito baixo? É, muito baixo. E se você não usar esse áudio aí, usar diretamente sem áudio, desconecta esse áudio que você está aí. E aperta a teclazinha do seu áudio agora para o áudio ser direto no celular. Alô? Não, Alô? você não precisa falar no seu áudio aí. Sim, você desligou? Alô? Sim? Está me ouvindo? Ouço baixo, do mesmo jeito. Tem algum problema aí. Problemas técnicos. Vamos continuar mandando os chats aí, Coisas as ao perguntas. vivo. Vou lendo aos poucos e vou tentando responder. Uma pergunta. Tem uma paciente que tem medo de ser esquecida após a morte. Como trabalhar com isso? Repete aí para mim, por favor.
Tem uma paciente que tem medo de ser esquecida após a morte. Como trabalhar? Tem uma paciente que tem medo de ser esquecida após a morte. Como trabalhar? Aí, para escutar, eu tenho que chegar e botar o ouvido aí do lado, assim, praticamente. Mas, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender por que ela tem medo. Por que eu tenho medo de ser esquecida? Eu acho que entender as razões por que ela tem medo, provavelmente a gente vai poder auxiliar ela, né? Tem medo porque eu acho que essa é a questão central para ser descoberta, né? Por que eu tenho medo de ser esquecida? Desaparecer. Talvez tenha a ver com a questão do medo de desaparecer total depois da morte também, né? Qual é a concepção que ela tem de vida após a morte? Acho que também pode ser uma coisa que pode ligar. Pode ser que seja simbólico, digamos assim, né? Esse medo de ser esquecida, na verdade, é de cair num esquecimento ou de desaparecer, de certa forma, não só da vista e dos corações das pessoas amadas, mas também do esquecimento póstumo mesmo dela. Ela entrar no esquecimento, ela não ser mais conectada, ela não saber o que ela faz, o que ela é, ou quem ela era, né? Nesse sentido. E talvez eu entraria nessa pergunta específica, eu iria ver a relação dela com todas as pessoas, quem é que ela tem medo especificamente de quem é aquela que acha que vai esquecer ela, se é todo mundo ou se é uma pessoa em particular, ou se essa pessoa tem uma predominância em vista das outras pessoas. E botaria para conversar, então, essa paciente com essas pessoas que ela tem medo de que ela vai ser esquecida, e de que maneira ou nós poderíamos subsidiar ela de que ela não seria esquecida, né? Vamos dizer, que procedimentos ou o que ela gostaria que fosse feito por essa família ou por essas pessoas para que não esquecesse dela, né? Eu acho que teria que ser mais ou menos nessa forma assim. É uma pergunta muito boa. Eu gostei dessa pergunta aí e nunca me deparei com esse tipo de situação. Desafiante, mas ao mesmo tempo, assim, boa. Eu gosto de desafios, sabe? Se quiserem, me botem em contato, porque eu gostaria de ver o desfecho, ou se já teve esse desfecho, eu gostaria de alguma forma ter notícias, né, do que aconteceu. É uma pergunta boa, desafiadora, mas interessante. Eu acho que dá para fazer, sim, algumas coisas com essa pessoa. Professor, eu vou escrever aqui novamente, tá bom? Para ficar mais fácil. Escreve. Bom, interessante que o público me escuta, mas vamos lá. O som está lá longe, é quase impossível. Eu tenho que botar meu ouvido aqui, assim, para ver se eu consigo escutar, e mesmo assim não escuto direito. Os cuidados paliativos iniciar somente no processo de terminalidade. Se os cuidados paliativos começarem só no período de terminalidade ou já bem avançado do processo de morte e morrer, se isso vai prejudicar esses cuidados espirituais. Por certo, com certeza. Né? Você precisa de tempo para, se você encontrou sintomas
precisa de um certo tempo, não tão grande, mas precisa de algum tempo, né, para você fazer um melhor controle desses sintomas. Imagine só as questões espirituais que demandam muito mais tempo, criação de vínculos afetivos que muitas vezes que precisam ser construídos para que essas dimensões possam ser acessadas pelos profissionais da área da saúde. Então, se as questões espirituais, se os cuidados paliativos ou a equipe é chamada muito tardiamente, é muito provável que a equipe não vai conseguir acessar ou resolver pendências espirituais, ou tarefas inacabadas, ou problemas que possam ocorrer nessa área de forma substancial ou mesmo adequada. Porque para acessar, trabalhar questões espirituais, a gente precisa de tempo. Isso é um fato, né? A gente precisa de tempo na anamnese, precisa de tempo nesse acolhimento, tempo nessa escuta e tempo nas conversas terapêuticas, transformadoras que a gente quer introduzir com esse paciente e com esses familiares. Por favor, fale mais das escalas que você citou. Fale mais das escalas que eu citei. Bom, existem várias escalas que podem ser usadas. Existem escalas só para pesquisas de espiritualidade e existem escalas na prática clínica. As escalas que mais se usa aqui no Brasil, e a gente tem que olhar escalas, por exemplo, a escala de bem-estar espiritual, ela é uma boa escala para se usar, mas o problema dela é que ela não é liberada para ser usada assim, de forma aberta, né? Eu acho de uma pobreza sem tamanho, ou seja, como é que uma pessoa desenvolve uma escala falando sobre espiritualidade e exige, sabe, que mande para lá, às vezes até cobra para que se acesse. Você fazer uma pesquisa, por exemplo, usando essa escala, você tem que pagar direitos autorais, pedir permissão para o autor, a coisa toda. Burocracia sem fim. A escala que mais se usa, digamos assim, em cuidados paliativos é a FICA, que é porque a FICA, que é um acrônimo, né, de fé, importância, comunidade e ação desse cuidado, ela tem duas versões. Uma versão para o profissional, ou seja, eu aplico em mim mesmo a questão da espiritualidade. Eu acho que é uma boa escala nesse sentido, para o próprio cuidador, né, o profissional da área da saúde, conhecer-se, né, ou conhecer a sua espiritualidade, ou ver o que está faltando, ou que tem algum problema, enfim, o que pode ser melhorado, é olhar para si mesmo, para a sua própria espiritualidade. E tem um FICA destinado ao paciente. Existe também Hope, existe a Durel, que é a da Duke Universidade. A da Duke, por exemplo, ela pega muito religiosidade, né? A FICA não. Fica um pouco mais de espiritualidade, um pouco. Não é pouca coisa, não é muito não. Mas ele tem algumas perguntas. E tem a escala de Cope religioso. Essa escala de Cope ela é gigante, digamos assim. A total, ela é usada mais em pesquisa. Fizeram uma escala de Cope religioso, que é a CRE reduzida, mas essa escala eu acho grande. Mesmo a reduzida é bastante. Mas se, por exemplo, a gente tiver tempo com o paciente e o paciente encontrar e a gente observar alguma forma de mecanismo de coping negativo que está sendo usado, a gente pode utilizar essa escala, né? Então, as escalas elas estão aí disponíveis, tem várias versões. Eu recomendo o site da universidade, chama NUPES, NUPES, né? Que é da Universidade Federal de Juiz de Fora, que muitas vezes eles disponibilizam lá as escalas que foram traduzidas, adaptadas transculturalmente para o português, e está lá disponível no site deles e vocês podem baixar. A CRE foi traduzida e adaptada pela Raquel Panzini, que é uma psicóloga lá do Rio Grande do Sul. E uma outra questão é olhar a qualidade de vida também, né, desses pacientes. Enfim,
As escalas estão aí, elas têm a sua utilidade, sim. Tem várias em português já disponíveis e que as pessoas podem... Aí eu gostaria de citar, eu lembrei agora de uma questão que é importante, interessante, porque foi a tese de doutorado de uma psicóloga de São Paulo, Ana Catarina Elias, que é uma intervenção terapêutica, porque a gente tem muito, que é uma coisa também difícil. A gente tem muitas escalas de diagnóstico, de colher a anamnese, digamos assim, mas a gente tem poucos instrumentos desenvolvidos de intervenção para diminuir a dor espiritual das pessoas. E um desses instrumentos, inclusive, que é brasileiro, né, e que eu acho que vale a pena a gente conhecer, inclusive tem vários artigos dela publicando, está acessível, qualquer pessoa pode fazer, inclusive ela já veio em Salvador e quando eu estava em São Paulo, ela foi lá em São Paulo também fazer um treinamento e uma capacitação dessa terapêutica que chama RIME, né, relaxamento com imagens mentais para diminuir o sofrimento da dor espiritual. E eu acho que vale a pena que todas as pessoas que trabalham com cuidados paliativos deveriam ter algum tipo de capacitação como essa. Vale a pena, porque a gente tem pouco instrumento para fazer intervenção. Então, se você tem esse treinamento com RIME, né, eu acho que vai facilitar a sua intervenção. E tem uma formação assim acadêmica boa, foi a tese de doutorado dela, lá na Unicamp, e ela é uma psicóloga junguiana, então, você que vê psicólogos, vocês têm uns probleminhas, né? Quem é behaviorista, essas coisas assim, um freudiano, não se falam muito, né? Se digladeiam para ver quem é que prevalece aí entre vocês, mas abra mão, né, um momento, e fala, não, vou usar Jung aqui em benefício do paciente, porque ela é de formação junguiana analítica, então ela utiliza o substrato junguiano dentro dessa terapia de intervenção espiritual. E como é brasileira, vamos prestigiar, né, essa técnica. Acho que ela oferece agora essa técnica, se eu não me engano, online. Eu acho que está oferecendo, não tenho certeza não, mas se vocês botarem lá RIME, capacitação, alguma coisa assim, acho que vai sair. Ela está oferecendo aí, vale a pena fazer esse treinamento. Pedem mais nomes e indicações de livros. Nomes e indicações de livros. Bom, eu tenho um livro que está meio esgotado, assim, não sei se... Acho que ainda tem na editora Comênios, chama Arte de Cuidar, Saúde, Espiritualidade e Educação. Foi quando eu convidei essas pessoas todas, inclusive tem capítulo do Alexandre Moreira, que é do NUPS, tem da Ana Catarina, que fala da RIME, tem o meu capítulo inicial falando sobre arte, educação e espiritualidade, né? Então, é um livro pequenininho, mas é também interessante. Lembrar aqui que eu não citei, senão os enfermeiros vão me matar, que os enfermeiros têm pesquisado muito sobre saúde e espiritualidade. A mãe da enfermagem, né, a grande dama da lâmpada, Florence Nightingale, ela era extremamente espiritualizada, né? Ela usava a questão da espiritualidade. Ela tem um livro só que fala e aborda a questão da espiritualidade no início da enfermagem. Dentro da enfermagem existem muitos enfermeiros ou teorias da enfermagem, do cuidar, que abordam a espiritualidade. Jim Watson seria uma das grandes representantes, Martha Rogers, Wanda Horta, aqui no Brasil, que tem falando sobre essas questões, né? Então, eu diria que das profissões, talvez a enfermagem seja a que mais tenha teorias, tem uma teoria do final de vida. Me lembre dessa teoria para ver se eu consigo achar o link para enviar para vocês, especialmente quem é da enfermagem. Eu participei, inclusive, de uma dissertação de mestrado que abordava essa teoria de enfermagem, né? Falando sobre cuidados de fim de vida e espiritualidade. Então, os enfermeiros estão de parabéns, porque eles integraram bastante coisa de espiritualidade dentro desse cuidado deles, né? Os médicos ainda estão mais distanciados. A psicologia
está ali meio dividida. Jungianos se aproximam mais da questão espiritual, os freudianos não, e os behavioristas comportamentais não, definitivamente não. Você é behaviorista, Cristina? Comportamental? Sou junguiana. Jungiana? Está salva. O que caracteriza a dor espiritual? O que caracteriza a dor espiritual? A dor espiritual é um sofrimento, que eu diria, que pode ter várias faces, né? Pode ser, por exemplo, um comportamento ético que eu não observei na minha vida. Sei lá, suponhamos que eu fiz aborto, matei, fui desonesto. Essa é uma questão do sofrimento espiritual. Outro sofrimento é que não fui um pai e um suficiente, porque toda a questão espiritual tem a ver com a questão ética, dos ensinamentos éticos das religiões e dessa crença no Deus, nessa pós-morte. Ou seja, se eu observo, ou se eu estou em afinidade com os ritos, os preceitos, os ensinamentos éticos que a minha religião ensinou, ou que é tida como um código meio que universal, geralmente eu tendo a não ter tanta dor espiritual. Se eu me afastei muito desses ensinamentos por alguma razão, né? E aí esses ensinamentos são múltiplos, geralmente eu tenho algum tipo de sofrimento. Entender, por exemplo, por que que eu adoeci e por que que eu não encontro sentido, por que que eu estou sofrendo desse jeito e o que que Deus está fazendo comigo. Por que eu sou testado assim? Por que que é comigo? Por que meu parente morreu desse jeito? Isso é uma dor espiritual, né? Então, a dor espiritual ela tem múltiplas facetas, múltiplos espelhos que a gente pode olhar, né? E é difícil conceituar. Tem um outro, lembrei aqui também, que eu vou lembrando de algumas coisas que eu acho que são importantes para quem está assistindo. Tem uma tese de doutorado que eu participei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vale a pena para quem é enfermeiro também, né? Mas quem também não é enfermeiro, mas se interessa por espiritualidade, que possa ler, que é Cuidado Espiritual de Enfermagem. E na época eu até briguei se é que existe um cuidado espiritual de enfermagem, que é exclusivo e pertinente aos enfermeiros, que ninguém mais pode fazer, só eles podem fazer. Mas existe um cuidado que é pertinente, digamos assim, à profissão do enfermeiro e que pode e deve exercer. E aí ela tece uma série de discussões sobre, primeiro, o que é cuidado espiritual e depois o que poderia ser um cuidado espiritual da enfermagem em específico. Da Priscila, a Márcia foi a orientadora dela, lá na UFRJ, e é muito provável que esteja lá no banco de teses, né, da CAPES, que possam ser acessadas, né? Para diferenciar espiritualidade de religiosidade. Espiritualidade e religiosidade? Eu acho que eu já falei tão bem disso aí. Mas vamos lá de novo. É assim, religiosidade. O que caracteriza a religiosidade? A religiosidade tende a ser seguir dogmas, regras, coletividade, né? Então existe comunidade. Há uma diferenciação entre o bem e o mal. É uma coisa visível, medível, de certa forma. Então, por exemplo, quantas vezes você ora, com que frequência você vai na igreja, por exemplo. Isso tudo são coisas da religiosidade. Então, diferenciação do bem e do mal, né? Tem uma comunidade, tem um líder religioso que se segue, tem as regras, tem as normas. Então, isso a gente está falando de religiosidade. Espiritualidade é individual, não pertence a uma comunidade em específico, tem a conexão com o transcendente, com o espiritual, mas de forma única, ela mesma que escolhe, se eu posso dizer assim, como é que acessa
ou como ela vê ou se liga à questão da transcendência ou da própria divindade, digamos assim, né? Dessa transcendência, desse não material. Não tem regras tão definidas entre o que é o bem e o que é o mal, não tem dogmas, não são seguidas, não tem líder religioso, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? Em termos de... Tem mais diferenças, mas o que chama mais atenção, de uma maneira geral, é a religiosidade da espiritualidade. Então, geralmente, quando a gente está falando, a gente está falando de religiosidade ou está pesquisando religiosidade, ou as escalas estão usando religiosidade, e não estão em espiritualidade. Por exemplo, como é que eu posso acessar quão forte é a sua fé em Deus? Isso é uma questão espiritual. Eu não tenho como medir isso, né? Por exemplo, a sua fé em Deus. Porcentagem, ele não vai botar porcentagem em uma fé em Deus. Eu acredito muito pouco, nada, né? Por que médicos são tão resistentes aos cuidados paliativos integrais? Costumam chamar só na terminalidade. Por que os médicos são tão resistentes aos cuidados paliativos integrais, só chamam na terminalidade? Bom, primeiro, por conta daquilo que foi explicado logo no início da live, né? De que os médicos são filhos de um paradigma materialista positivista, que acreditam no valor máximo da vida, que, acima de tudo, inclusive da própria qualidade dessa vida, na qual ela precisa ser mantida a qualquer custo, a qualquer preço. Então, o médico foi treinado a pensar biologicamente, a investir aqui no sentido de que não há limites para o uso de tecnologias para manter uma pessoa viva, ainda que seja às custas do sofrimento dessa pessoa. Então, a culpa não é do médico. Não olhem o médico como se fosse um monstrinho que não quer por maldade ou porque ele não gosta. Não, ele é fruto do ensino, de um paradigma que está aí imposto e que exerce a sua força e a sua influência no meio no qual ele entrou para aprender a fazer medicina. A partir do momento em que nós mudarmos os projetos pedagógicos e as concepções de ser humano dentro das faculdades de medicina, em que a gente abra espaços, né, para aceitar a morte, para falar sobre a morte dentro da faculdade de medicina, entender que a morte não é inimiga do médico, mas muitas vezes ela pode ser, inclusive, uma boa aliada, porque ela vai dar término a esse sofrimento que a ciência já não consegue mais diminuir ou alcançar. Então, a gente vai ter um outro tipo de abordagem, né? Os oncologistas, por exemplo, eles geralmente são extremamente resistentes. A gente vê, por exemplo, pacientes morrendo com quimioterapia no último dia de vida, na última semana de vida. Qual foi a diferença que essa quimioterapia trouxe para essa vida, meu Deus? Mas trouxe efeito colateral, trouxe náusea, vômito, trouxe problemas imunológicos. Então, a gente observa isso, que essa obstinação terapêutica, ou futilidade terapêutica, muitas vezes chamada, isso é decorrente de uma má educação que os médicos receberam dentro do seu processo de formação. Alguns percebem isso e vão se requalificar e vão se reeducar para ver o ser humano de uma nova maneira, né? Então, vai fazer novos cursos de uma medicina mais humanística, como tem agora correntes como Slow Medicine, que é aquela medicina com mais tempo, digamos assim, né? Uma medicina mais devagar, assim como são os próprios cuidados paliativos, mas os cuidados paliativos que eu chamo de raiz, aquele lá de Cicely Saunders, aquele antigo que foi praticado por ela, porque os cuidados paliativos de hoje não me representam, não reconheço, e eu acho que, de fato, está um cuidado paliativo extremamente biológico, e não é isso que eu entendo e que eu pratico também como medicina paliativa. Eu costumo fazer a medicina paliativa como Cícero ensinou. Ela me ensinou de um jeito, e aqui ela me ensinou num sentido figurativo, porque eu não tive esse prazer e essa felicidade de conhecê-la pessoalmente, mas quando eu fiz a leitura dos livros biográficos dela, e eu fiz a tradução desse livro,
eu senti Cícely comigo, e eu tenho certeza que eu sou espiritualista, e eu tenho certeza que ela está aí, se não estiver aqui do meu lado, me inspirando nesse momento. Professor, terminaram as perguntas? Terminaram as perguntas? Consegue me Certo? ouvir? Pronto. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Então, muito obrigado também a todos vocês. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Trazer esse tema espinhoso, difícil, negligenciado, né? Então, eu agradeço mesmo de coração, porque eu entendo da necessidade de se falar sobre espiritualidade hoje em dia, e especialmente dentro de cuidados paliativos, terminalidade. Então, eu fico, de fato, assim, muito agradecido, tanto você, Cristina, como o Erasmo. Sucesso no curso de vocês. Eu recomendo a todos, né, que se matriculem nesse Você curso, vem que vai para ser fazer maravilhoso, não só porque eu download. estarei lá, mas porque tem muita gente boa, muita gente capacitada nesse curso. É um tema que é negligenciado nas nossas faculdades, nós não estamos preparados, e vai ser um curso com uma carga horária boa, viu? 180 horas, então, professores muito, muito bom, então, tenho certeza que vai ser legal, muito legal. Um prazer, então. Muito Beijo obrigada, professor. grande, tudo de bom para vocês, coraçãozinho. Até. Tchauzinho. Tchau, tchau.